Maranata, meus irmãos, tudo bem? Falem aqui comigo. Sim, falem aqui comigo. Vamos meditar sobre o reino de Deus? Antes, deixa eu explicar uma coisa. Eu fiquei um bom tempo sem fazer vídeos porque eu estava trabalhando em outra coisa. E esse trabalho foi completado. Você tem dificuldade com fazer devocional? Você tem dificuldade com a oração? Você tem dificuldade com a leitura bíblica? Você tem dificuldade com entender aquilo que você lê? Você tem dificuldade de juntar essas duas coisas, a oração e a Bíblia, dentro da mesma realidade devocional, para que você seja intencional, na busca por revelação de Cristo? Bom, então a gente consegue te ajudar de alguma forma. Por quê? Aqui embaixo tem o link do curso que eu fiz nesses dias que eu não estava conseguindo fazer vídeo algum. O curso Como Fazer Devocional Bíblico Passo a Passo. Dentro desse curso eu uso o sistema que são de 3 métodos diferentes, para que você consiga fazer o seu devocional dentro da sua realidade, dentro do seu cotidiano, dentro daquilo que você já tem presente. Então, bom, eu sou novo convertido, eu comecei a ler Bíblia ontem, não tem problema. Tem um método que pode te ajudar. Ah, gostaria de fazer devocional com os meus filhos, mas meus filhos são pequenos. Não tem problema. Tem um método para isso. Ah, eu comecei a fazer estudos bíblicos agora, eu entrei na faculdade, no seminário, teologia agora. Ah, eu estou desenvolvendo, começando a ler livros teológicos agora. Não tem problema, tem um método para você. Ah, eu já sou pregador, já sou pastor, já trabalho de alguma forma com o ministério da palavra na igreja, já sou discipulador. Não tem problema, tem um método para você. A ideia do curso é que a gente consiga atingir o maior número de pessoas possível e que o maior número de pessoas possível consiga ser intencional dentro da realidade devocional. Então, pode ter certeza, dentro do curso tem algum método que pode se encaixar na sua realidade, tá bem? O link está aqui embaixo na descrição. E vamos ao vídeo. Vamos dar sequência à série de vídeos que a gente tem falado sobre o Dia do Senhor. Chegamos ao Novo Testamento. Vamos trabalhar com 1 Coríntios capítulo 5. Como a gente fez nos outros vídeos, vamos lá. Perícope. Como é que a gente pode dividir esse capítulo 5? Na verdade, o capítulo inteiro é um assunto só. É uma repreensão do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, por conta de algumas práticas que estavam acontecendo lá, eu diria até práticas imorais, e ao que parece, não estavam, o povo não estava agindo da forma que deveria a respeito desse assunto. Bom, 1 Coríntios capítulo 5, vamos ler o versículo 1, diz assim: Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. Então, com a repreensão, a igreja de Corinto estava convivendo com a prática pecaminosa numa boa, sem que isso os incomodasse. É uma coisa importante que a gente precisa entender. Igreja perfeita não existe. Só depois da ressurreição dos mortos. Até lá, a gente vai ter dificuldade, a gente vai ter que conviver perdoando, sendo perdoado, nos arrependendo. É, isso não é um problema. Não, de forma nenhuma a gente pode achar que nós conhecemos a Cristo e agora passamos de uma vida imperfeita para uma vida perfeita. Isso não existe. A gente vai ter que ser aperfeiçoado até o dia do Senhor. Mas é importante que a gente entenda qual é a repreensão aqui. A repreensão aqui, existiam pecados explícitos, a imoralidade estava acontecendo, e o apóstolo Paulo até fala que é a imoralidade que não se ouvia nem entre os pagãos, né? E o povo estava convivendo tranquilamente com isso, sem que isso fosse, digamos assim, estabelecido, apontado como pecado, que precisava de arrependimento e precisava de, do perdão de Deus, né? Esse é que é o problema. Conviver com o pecado de forma tranquila, sem que isso nos incomode. Aí é o problema que o apóstolo Paulo está trabalhando aqui. Versículos 4 e 5 diz assim: Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem este homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Vamos deixar uma coisa bem clara.
De forma nenhuma, o apóstolo Paulo está falando aqui sobre universalismo, e eu também não vou fazer isso. Mas é importante que a gente entenda. O dia do Senhor, como a gente já viu nos outros vídeos dessa série, ele é um dia que vai trazer juízo, sim. Você vê isso ao longo dos profetas que falam sobre o dia do Senhor. Então, vai ser um dia em que o pecado vai ser confrontado e destruído. Tudo bem. Mas ele também vai ser um dia de salvação. Então, haverá salvação para pecadores no dia do Senhor. É importante que a gente entenda isso. Mas é importante que a gente entenda que, de forma nenhuma, a gente pode pensar nisso pelo ângulo do universalismo. É necessário que a gente apresente arrependimento, é necessário que a gente caminhe no caminho de Cristo, que é um caminho de transformação. Isso faz parte da salvação que é em Cristo. Então, essa ideia de que no dia do Senhor, independente do pecado que possa cometer ou não, por exemplo, o povo de Corinto convivia bem com o pecado. E, e achar que isso, tudo certo, no dia do Senhor eu vou ser salvo, glória a Deus por isso. Negativo. O dia do Senhor vai trazer duas realidades: salvação e juízo. Isso precisa ficar muito claro diante de nós, tudo bem? Versículo 6 diz assim: O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? O que é interessante a gente ver aqui? Que é o seguinte: ele fala sobre o orgulho, e não é aleatório. Falar sobre isso não é aleatório. Por quê? O Espírito Santo, ele opera em nós a obra de arrependimento. Então, ele vai causar a tristeza necessária para que a gente tenha consciência de que o pecado vai nos levar à destruição. E essa tristeza vai ser uma ferramenta utilizada em nós para que haja o arrependimento, a consciência de arrependimento, para que a gente venha se lançar aos pés de Cristo e, com esse arrependimento, pedimos o perdão de Deus. A gente precisa, para receber o perdão de Deus, apresentar o arrependimento. O orgulho vai se opor a essa obra do Espírito Santo. Então, enquanto o Espírito Santo quer operar a obra de arrependimento, operar essa tristeza para que a gente seja perdoado, o orgulho vai se opor a isso e vai nos fazer ficar cada vez mais confortáveis com o pecado que vai nos destruir. Então, é interessante que ele trata aqui. O orgulho vai fermentar tudo. E aí vai acontecer o que estava acontecendo aqui. O pecado vai se instalar, às vezes até de forma explícita, como aparece no versículo 1, mas o povo não vai se incomodar com isso. Versículos 9 ao 11 diz assim: Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas nem devem comer. Então a gente não deve andar com pecador, a gente vai viver numa espécie de monastério. Não, ele está deixando aqui bem claro. Se a gente não tivesse que conviver com pecadores, a gente não deveria nem estar no mundo. Então a gente se rendia a Cristo, recebia, né, o Senhor como um Salvador, a gente se submetia ao senhorio de Cristo, beleza, ele nos tirava da terra e estava tudo resolvido. A ideia não é essa. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? O que o Espírito Santo está nos dizendo? Que é o seguinte: uma coisa é o ignorante, a pessoa que não conhece a Cristo, a pessoa que não recebeu a mensagem do Evangelho, não se arrependeu dos seus pecados e não entrou na aliança em Cristo. Isso é uma coisa. Essa pessoa está na ignorância. Não há revelação de Cristo, não há revelação da salvação, não há revelação da graça de Deus em Cristo. Essa pessoa não tem, então ela está vivendo segundo seu próprio curso. Está vivendo a forma normal de quem não conhece a Cristo. Pecado. A outra coisa é alguém que se diz irmão, convive dentro da realidade de igreja
local, às vezes talvez até trabalhe no ministério, vai. Mas tem as práticas de alguém que está fora da aliança em Cristo. Então, uma coisa é um ignorante e virar a prática idólatra. Se ele não tem iluminação de Cristo, ele está seguindo o curso normal de quem está submetido à ação do pecado, à ação do espírito do anticristo, à ação do espírito maligno que opera no mundo. Né? A outra coisa é alguém que se diz irmão, confessa publicamente dizendo que Jesus é seu Senhor e Salvador, mas vive da mesma forma que o ignorante. Aí é uma outra coisa. Essa pessoa está vivendo a prática iníqua. Ela está vivendo como se não estivesse na aliança em Cristo, dizendo que está. E isso é extremamente perigoso. O apóstolo Paulo fala. Com esse, a gente não deve nem ter participação na mesa. Ficam algumas perguntas para a gente poder analisar. O pecado nos incomoda? Se a gente falhar em algum momento, isso nos incomoda? O pecado que às vezes aparece nas redes sociais, às vezes aparece na internet de alguma forma, na televisão, isso nos incomoda? Saber que a gente falhou em andar na lei de Deus, em andar nos passos de Cristo, nos incomoda? Uma outra pergunta que a gente pode fazer eu estou me associando com quem diz ser irmão, mas abraça iniquidade? Mas eu tenho que amar. Mas o amor, ele não é conivente. Isso é importante a gente entender. O Deus de amor corrige. Será que a gente está dizendo que está fazendo as coisas em nome do amor, estamos sendo coniventes com pessoas que andam de forma iníqua? Eu não estou falando da pessoa que falhou, eu não estou falando da pessoa que pecou e que tem consciência disso, se arrepende. Não estou falando desse tipo de pessoa. Eu estou falando da pessoa que diz que é irmão, diz que está na aliança de Cristo, mas vive como um pagão. A gente está se associando a essas pessoas sem que isso nos incomode? Uma outra pergunta que a gente pode fazer. Eu permito com que o Espírito Santo aponte meu pecado para que haja arrependimento? Ou o orgulho ocupa espaço? O orgulho e o arrependimento não vão andar juntos. E a gente precisa ser claro a respeito disso. Será que por algum acaso eu entro pelo orgulho, ao invés de entrar pelo arrependimento? Será que eu apresento justificativas, ao invés de me submeter à obra do Espírito Santo para que haja arrependimento? E eu me incline aos pés de Cristo, e aí eu consiga ser perdoado por Deus, e eu receba o perdão de Deus? Vamos orar. Senhor Deus, nós suplicamos a ação do Espírito Santo, porque se o pecado não nos incomoda, então nós estamos andando segundo o curso desse mundo, e nós queremos andar segundo as pisadas de Cristo. Que o Espírito Santo nos incomode, nós não queremos ser orgulhosos, que impedem a ação do Espírito Santo, que bloqueiam a ação do Espírito Santo. Nós queremos submeter a essa obra e sermos transformados. Nós queremos nos arrepender, se por algum acaso nós estamos andando fora de Cristo. Cristo é o padrão. Se estamos andando fora dele, então não serve. Que o Espírito Santo opere em nós o arrependimento necessário. E, Senhor, se por algum acaso existem associações que nós não deveríamos ter, então, por favor, nos aponte. Nós queremos romper alianças, nós queremos romper conexões, que são associações que envergonham o teu nome, que são associações de iniquidade, que são associações que se opõem à obra do Espírito Santo em nossas vidas. Nos dá clareza. Nós pedimos a iluminação do Espírito Santo para que nós tenhamos clareza das relações que nós temos estabelecido, se por algum acaso existem relações que precisam ser rompidas. Nos ajude na caminhada com Cristo, Senhor. Nos ajude a andarmos nas pisadas de Cristo. É o que nós pedimos em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém.